queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, os que já estavam aqui às 9h20. Eu reitero a minha gratidão a Deus pela sua presença, pela sua companhia. Os que se achegaram um pouco depois, os que se achegaram agora, e aos irmãos que estão nos assistindo em qualquer lugar, e não necessariamente agora, mas em qualquer momento, também são bem-vindos para o culto de louvor e adoração a Deus que estaremos prestando a Ele a partir da continuidade deste horário. Já estamos desde as 9h20. E para você que nos assiste, que não é do nosso convívio, você tem logo acima aí da descrição desta transmissão, né, no Facebook e também no YouTube, você tem um link para ter acesso ao aplicativo da igreja. Você quer acessar aquilo que nós aprendemos há pouco pela manhã, ou nos sábados anteriores a este. Todos os sábados nós nos encontramos às 9h20 da manhã para estudarmos a Bíblia, para fazermos a lição bíblica, a escola bíblica. E então lá o conteúdo, você que gosta de conteúdo da palavra de Deus, conteúdo relevante, importante para basear a minha e a sua vida, você tem acesso através do link do aplicativo da igreja. Acesse, compartilhe e sejam todos nós abençoados em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e como base para o nosso ajuntamento aqui, neste momento de adoração e de culto coletivo, eu sugiro para quem quiser acompanhar a leitura da carta aos Romanos, capítulo de número 12. Nós já lemos do verso 1 ao 3, quando iniciamos o nosso encontro aqui às 9h20 da manhã. Mas agora nós vamos dar continuidade a esta leitura do verso 4 ao verso de número 8. Portanto, a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 4 ao 8, leitura que eu faço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Que Deus aceite este encontro, esse ajuntamento, aceitando a minha vida em particular, a sua vida em particular, a vida do diácono Marcelo, que estará trazendo a reflexão da palavra, e de que estas palavras, lidas rapidamente aqui, que elas possam encontrar lugar no nosso coração, na nossa mente, servindo de instrução, servindo de base para o culto que viemos prestar. Ouvimos falar aqui sobre diferentes dons. A profecia, ouvimos falar de ministérios, ouvimos falar de ensino, de exortação, de liderança, qualquer liderança, uma liderança de um departamento, da igreja, da própria instituição, mas
Ouvimos falar também de liberalidade, de repartir, de exercer misericórdia, mas principalmente com alegria. E o meu desejo, a minha oração é que a presença do Espírito Santo invada e inunde o meu e o teu coração. Que a alegria do Espírito Santo seja a nossa força, seja a nossa esperança. Que o renovo da nossa mente, do nosso entendimento, esteja pautado sobre os princípios eternos da palavra de Deus. Que os louvores que vamos entoar cheguem ao trono da graça. Que Deus receba, porque é para Ele que vamos cantar. É para Ele que estamos cultuando, oferecendo a nossa adoração. É para Ele. Portanto, que tenhamos a nossa atenção voltada exclusivamente para aquele que é digno de receber, abençoar e de promover este ajuntamento. O nosso Deus eterno, o santo e poderoso, que requer de nós santidade e adoração, mas sincera e verdadeira. Que Deus abençoe o nosso ajuntamento e a nossa vida em nome de Jesus. O meu fôlego tu és.
pra merecer. Teu sangue me lavou. Quem sou eu pra merecer? Deus profundo, bem alto, o seu amor, os céus supremo, incomparável é o seu amor. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Deus profundo, bem alto, o seu amor, excelso, supremo, incomparável é o seu amor. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas eu sua vida morri. Que amor é esse, Senhor? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. São bem-vindos todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, dos canais da igreja. Que a bênção do Senhor possa alcançar a todos. Estou aqui hoje pelo amor de Jesus. As minhas forças não são suficientes para estar aqui por mim, mas é pela graça de Deus, é pela força que vem de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus que eu quero ser usado. Eu não tenho nada para falar para os irmãos. Eu não tenho nada para ensinar aos irmãos. O que eu tenho aqui hoje é uma porção da palavra do Senhor. Eu não tenho capacidade para estar aqui, mas é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude. O Espírito Santo seja
o agente condutor de nossa vida. O Espírito Santo possa usar a mim e possa dar o entendimento àqueles que se dispuseram a ouvir da palavra do Senhor. Ore comigo. Senhor, eu estou aqui e não é pelas minhas forças, mas pela Tua graça. Obrigado, Senhor Jesus, por nos fortalecer. Eu estou aqui para falar com a Tua igreja. Eu estou aqui para meditar exclusivamente na Tua palavra, Senhor. Eu não tenho nada para ensinar à igreja, mas eu suplico para que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, nos ajude a meditar nesta palavra, Senhor, e nos ajude a trazer a compreensão para a nossa vida, e que nós possamos não só entender a palavra, mas que nós possamos ser aplicadores da palavra, que nós possamos viver a palavra, que nós possamos, Senhor Jesus, ter identidade Tua, Senhor, que a nossa identidade seja de servo do Senhor, que nós possamos refletir a Tua imagem, Senhor. É o nosso desejo e o meu pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já falei sobre Daniel e seus amigos em outra oportunidade. Mas a cada estudo, eu não tenho dúvida que é um aprendizado novo. É assim a palavra de Deus. Por toda a história, desde quando eu era criança, que eu me lembro de ter conhecido essa biblioteca chamada Bíblia. Desde quando eu era criança, a biblioteca é a mesma. A biblioteca, ela não se atualiza. É possível que nós já ouvimos falar de tantos assuntos dessa biblioteca, mas como a palavra de Deus, ela não precisa de atualização. Como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós já ouvimos falar tantas vezes sobre Daniel e seus amigos e vamos ouvir mais tantas outras, e eu tenho certeza que a cada vez Deus vai nos ensinar algo. A palavra de Deus é viva. Graças a Deus pela palavra de Deus, porque ela é fonte inesgotável. Era por volta do ano 605 a.C. As escrituras registram que Babilônia sitiou ou cercou Jerusalém. Jerusalém, ela foi invadida. É verdade que Babilônia tinha força, tinha poder, mas esse não foi o ponto determinante. A palavra de Deus registra que o Senhor a entregou. Foi o Senhor que entregou Jerusalém. E não era surpresa. Não era surpresa. O Senhor, através dos profetas, já havia pronunciado que seu povo seriam exilados se eles fossem infiéis aos termos da aliança estabelecida. O Senhor falou: se quebrarem a aliança, vocês serão levados cativos. Foi o que aconteceu. Quebraram a aliança e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Não era novidade. Não foi pela força, mas não era novidade. O Senhor a entregou. A Bíblia registra então que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, levou alguns dos utensílios da casa de Deus, levou para onde? Para o templo dedicado a deuses profanos. Mas não foram só objetos que foram levados. A palavra registra que foram levados também alguns jovens. E a palavra diz, não eram qualquer jovens, foram levados jovens da linhagem real e dos nobres. Jovens selecionados. Talvez para muitos nascia uma grande oportunidade. Que oportunidade seria essa? Gabriel, por gentileza, pode projetar? Oportunidade.
Imagine você hoje, abrindo as suas redes sociais e vendo esse anúncio, oportunidade. Exigência era apenas esta? Isso que é exigência? Ter um novo nome? Alimentar-se da comida do rei? Fico pensando um anúncio desse nos dias de hoje. E eu penso que seria difícil selecionar de tantas inscrições teriam um anúncio como este. Embora atraente, assim como muitos lugares que temos a possibilidade de estar, muito atraentes, mas embora atraente, a Babilônia, descrita nas Escrituras, não era um bom lugar para um servo de Deus estar. Definitivamente não era. Babilônia era um lugar totalmente corrompido por uma riqueza sedutora, pela ganância. E por esse termo, riqueza sedutora, a Bíblia a classifica como uma nação prostituta. Uma nação que valoriza as riquezas sedutoras. Portanto, uma nação prostituta. Apocalipse 18 fala dessa Babilônia. Apocalipse 18 vai dizer que os reis da terra se prostituíram com ela. Vai dizer também que, Apocalipse 18, relatando essa Babilônia, narrando essa Babilônia, dizer que à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Que todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. E nessa Babilônia também, nela foi encontrado sangue de profetas e de santos. Sob o olhar da palavra de Deus, nós podemos concluir, sem dúvida, que Babilônia vivia uma crise ética e moral. Qual a novidade para nós hoje? Nós também vemos hoje crise ética e moral. É obviamente que não é exclusividade de nossa geração e nem de nossa nação e nem de onde nós conhecemos, já que a Bíblia relata que desde tempos antigos é assim. Eu estou contando aqui relatos que aconteceram em 605 a.C., há cerca de mais de 2.600 anos atrás, portanto, já era assim. É inegável que nós vivemos em toda a história num mundo corrompido, num mundo prostituído pelas riquezas sedutoras. É inegável. Selecionados então alguns jovens, e olha que os requisitos eram
eram de muitas qualidades. Selecionados alguns jovens, foi determinado pelo rei então que houvesse uma nova doutrinação, um novo processo de doutrinação. O rei queria incutir na cabeça daqueles jovens uma nova cultura, uma mudança de conceitos. E então a visão que aqueles jovens tinham de tudo aquilo que eles já tinham vivido no mundo, de tudo aquilo que eles tinham vivenciado, de tudo aquilo que eles conheciam, o rei queria fazer uma troca de chip, queria mudar o conceito, queria implantar naqueles jovens uma nova cultura. E a consequência de implantar uma nova cultura não seria outra a consequência, como também que aqueles jovens, aos poucos, mesmo sem querer, eu não tenho dúvida que com uma nova cultura, fazendo o que eles faziam, aqueles jovens correriam sério risco de adorarem também a deuses pagãos. A estratégia utilizada, o que nos parece muito tranquilo, as exigências, né? Que exigência tranquila, escuta, eu vou participar do banquete do governador, do presidente, do rei, né? Então a estratégia foi alterar o nome de Daniel e seus amigos, num conceito de mudança de propriedade. Vocês não pertencem mais àquilo que o nome de vocês representavam, mas agora vocês têm uma nova propriedade, e comer da comida do rei e beber dos vinhos do rei. Mas o objetivo, por trás disso tudo, era apagar da memória deles o passado. Uma nova cultura. Nabucodonosor buscou integrar os exilados não só na língua, mas ele buscou integrar aqueles jovens exilados. Ele buscou integrar na cultura babilônica, ao tentar suprimir a religião e a identidade deles, e por fazê-los dependentes da corte. Por essa razão, receberam nomes dedicados a divindades babilônicas, em lugar dos nomes israelitas que honravam ao Deus verdadeiro. Pense você, esses jovens foram colocados numa situação muito desafiadora. Se eles caminhassem por um lado, que lado é esse? Se eles caminhassem para o lado de não obedecerem aos comandos do rei, somente um milagre para livrá-los. Porque a morte ou a opressão ou a perseguição do rei era inevitável, se não fosse o milagre. Mas também, se nós olharmos por outras perspectivas, nós veremos também que era desafiadora a posição deles. Quantos não queriam uma oportunidade dessa? Olhar para a posição que eles estavam sendo colocados e saber que muito em breve eles deixariam de ser exilados, que muito em breve eles deixariam de ser estrangeiros e eles seriam colocados ali como oficiais do rei. Eles deixariam a situação de cativeiros e passariam a ser oficiais do rei. Era só concluir o curso e obter o diploma, e a partir daquele momento eles seriam ali oficiais do rei. Afinal de contas, eles estavam sentados na mesa do rei, eles já estavam falando a língua do rei, eles já estavam com os nomes, com os novos nomes em que adoravam as divindades do rei. Olha que desafiador saber que, olha, eu vou sofrer daqui 3 anos, mas daqui 3 anos ninguém me segura mais. Eu vou voar. Vou ganhar o mundo. Era desafiadora a posição deles. Mas olhem o que a Bíblia relata. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8. Isso que eu contei para você até agora, encontra-se registrado no 1º capítulo do livro de Daniel. As exigências do rei, os requisitos dos jovens,
tudo que eu contei aqui para você encontra-se registrado entre o versículo 1 e o versículo 7. Nós vamos, a partir deste momento, aqui, acompanhe comigo, o que a Bíblia relata. Qual foi a posição que Daniel tomou naquele momento? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando Daniel toma essa posição, ele sabia. Ele sabia. E ele não tinha forças para continuar sozinho. Daniel, ele estava disposto ao tomar essa decisão, morrer se fosse o caso. Mas ele confiava no Deus que ele conheceu na sua infância. Daniel era apenas um jovem. Estima-se que Daniel tinha entre 15 e 20 anos quando foi levado para o exílio. Um jovem. E esse jovem decidiu não se contaminar com os banquetes do rei. Sabe o resultado? Deus honra aqueles jovens. Glória a Deus. E é importante que nós entendamos isso, porque quando nós olhamos para o final da história de Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, e aí é um detalhe, porque muitos, inclusive eu, pensava que Daniel ainda era jovem, mas Daniel tinha aproximadamente entre 80 e 85 anos quando Daniel foi levado à cova dos leões. Ou seja, já teriam se passados mais de 60 anos. Daniel, entre os 18 anos e os 85 anos, nós não encontramos relatos. Há, inclusive, um espaço de tempo em que a Bíblia não relata da história de Daniel, mas nós encontramos na história de Daniel, quer quando ele tinha por volta dos seus 18 anos, quer quando ele tinha por volta dos seus 85 anos, que Daniel permaneceu fiel e o Senhor honrou a Daniel. E nós sabemos que na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Quando nós olhamos para a trajetória de Daniel, nós percebemos a firmeza de Daniel diante de tudo aquilo que ele passou dentro do Império Babilônico e dentro do Império Medo-Persa. Esse lapso entre 18 e 85 anos já iniciou-se no Império Babilônico, mas depois mudou-se para o Império Medo-Persa. E nós conseguimos ver que em todo momento a firmeza de Daniel diante de todas as situações que ele passou. E nós percebemos, através das Escrituras, que o Senhor nunca desamparou o seu servo. Verso 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Imagine você o chefe dos eunucos. Se descobrisse que ele estava fazendo aquilo com aqueles jovens, aquele chefe dos eunucos colocou a vida dele em risco. Quem que faria isso se não fosse a misericórdia? Se não fosse a mão de Deus com Daniel e seus amigos? Porque o que levou aquele chefe dos eunucos a ouvir a proposta de Daniel, e mais, de aceitar a proposta de Daniel, não tem explicação, nós não conseguimos explicar. Mas a palavra de Deus registra aqui para o nosso ensino que Deus concedeu a Daniel misericórdia e a compreensão do chefe dos eunucos. Deus usa até os nossos inimigos, se for preciso. O chefe dos eunucos não tinha relação de fé, de irmandade, não tinha relação nenhuma com Daniel, mas Deus usou de misericórdia e foi por Deus que aquele chefe compreendeu tudo aquilo. E o verso 12 vai dizer assim: disse a Daniel ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Eu não sei
se Daniel conhecia de culinária aqui, se ele na casa dele, se era ele que preparava aqui os alimentos. Mas a proposta de Daniel, talvez imaginaram, esses jovens estão doidos. Eles estão abrindo mão dos banquetes aqui do rei e estão me pedindo apenas legumes e água para beber. Eu acho que isso daqui não vai acabar bem. Mas Daniel me fala assim ao chefe: dê apenas 10 dias. Faça uma experiência. Eu não sei o conceito de culinária, repito, que Daniel tinha. Mas eu sei que Daniel confiava em Deus. No verso 15. As Escrituras Sagradas relatam que no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A bênção de Deus é inegável. É nítida a bênção de Deus para com Daniel e seus amigos. E continua as Escrituras. Verso 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Verso 18. Ao final do tempo determinado, ao final dos 3 anos, ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a servir o rei. Verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Deus não desamparou aqueles jovens. Nós não vamos avançar nos próximos capítulos de Daniel, mas é importante que eu traga para vocês que o livro de Daniel narra ainda um episódio em que os amigos de Daniel, somente os amigos, Daniel, Ananias e Azarias, e a palavra de Deus ela não traz para nós a idade desses jovens, né? De Daniel estima-se a idade entre 15 e 18 anos, mas eram jovens também, mas a palavra de Deus diz que esses jovens rejeitaram a ordem para se prostrarem e adorarem diante de uma imagem de ouro que o rei tinha levantado. Curiosamente, notamos aqui a ausência de Daniel e vários podem ser o motivo. Daniel, ele estava numa posição que talvez aqueles que foram lá denunciar os amigos, talvez ficaram com medo de denunciar Daniel, ou Daniel poderia talvez estar em alguma missão, a gente não sabe, mas Daniel não estava aqui. Mas a palavra de Deus diz que esses seus amigos, eles foram jogados numa fornalha ardente, e a palavra registra que o fogo ele estava tão forte, que as chamas estavam tão altas, que somente por se aproximarem para jogar esses jovens, aqueles que estavam lá obedecendo ao rei para fazer o trabalho de jogar os jovens, eles morreram somente de chegar perto. Somente por chegar perto, eles morreram. E a palavra de Deus registra que esses jovens ficaram intactos. Sabem por quê? Porque Deus abençoa os fiéis. Aqueles jovens tinham identidade. Aqueles jovens não se corromperam com tudo aquilo que os seduziam. Eles tinham identidade. Meus irmãos, nós também precisamos vencer a Babilônia. Quantos de nós, muitas vezes,
ficamos atraídos pelos banquetes do rei. Quanto somos seduzidos todos os dias pelos banquetes oferecidos pelo mundo. Daniel e seus amigos tinham identidade e eles decidiram não se contaminar. Eles sabiam que se contaminassem, suas identidades certamente seriam alteradas. E nós também precisamos, nos dias de hoje, decidir não se contaminar, porque a nossa identidade ela não pode ser corrompida. Todos os dias, Nabucodonosor deste mundo coloca diante de nossos olhos os banquetes, suas finas iguarias. Alguns são muito saborosos, nós não podemos negar. Às vezes uma promoção profissional, às vezes uma oportunidade de emprego nova, às vezes um aumento salarial, às vezes um convite, às vezes uma proposta aparentemente atraente, uma proposta aparentemente que vai mudar a nossa vida, mas que muitas vezes nos leva a sacrificar-se a outros deuses, o que consequentemente altera a nossa identidade e nos afasta do Deus verdadeiro. E não para por aí. Todos os dias diante de nossos olhos são colocados banquetes ideológicos. Olhe como anda o mundo. Banquetes atraentes. Quantos banquetes têm sido colocados diante dos jovens, diante dos homens, diante das mulheres, banquetes atraentes, banquetes sedutores, banquetes prazerosos, mas que nos levam para longe de Deus. Sem entrar no mérito político partidário, quantos banquetes que nos levam a negar valores e princípios? Quantos banquetes que nos levam a negar valores e princípios? A impressão que dá é que não existe mais verdade absoluta. E aí cada um de nós, eu vou falar aqui para você, cada um de nós temos a nossa verdade. E eu lamento por isso. Porque a verdade ela não pode ser relativa. A verdade ela não pode ser subjetiva. De acordo com as minhas convicções, essa é a minha verdade. E ela não pode ser subjetiva porque a verdade ela não é relativa. A verdade ela não tem interpretação. A verdade ela é objetiva no termo jurídico que nós conhecemos, porque a verdade está registrada na palavra de Deus. Não tem meia verdade. A verdade ela é objetiva. No meio cristão, pessoas estão relativando a fé e não conseguem se posicionar por aquilo que é verdade, por aquilo que estritamente está na palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Há muitos cristãos que andam com a Bíblia, mas estão se alimentando das finas iguarias do rei, que estão se deliciando com os banquetes oferecidos pelo mundo, um mundo corrompido em todos os aspectos morais e éticos. Os mundos são parecidos, igreja. E essa história não está à toa na Bíblia. Essa mesma estratégia pode estar sendo usada ainda hoje. São nos oferecidas inúmeras iguarias da mesa do rei. Banquetes, coisas viçosas, coisas bonitas de ver. E elas são atraentes, são prazerosas. E daqui a pouco não lembramos mais quem somos. De repente temos uma nova cultura. De repente temos uma mudança de conceitos. E sem querer, corremos o risco de adorar deuses pagãos. Aceitar as finas iguarias, os banquetes que esse mundo nos oferece, é aceitar termos a nossa identidade alterada. Sabe o que significa identidade? Identidade é o conjunto das qualidades e das características particulares que tornam possível nossa identificação ou nosso reconhecimento. Ou seja, é olhar para você e olhar para as suas características, olhar para as suas qualidades, olhar para aquilo que você faz, olhar para a forma de vida que você leva, olhar para você e olhar e falar, este é o Rafael, este é o Rafael.
Não é pela fisionomia. Identidade é olhar pelas qualidades e pelas características de cada um. Nossa identidade não pode ser alterada. Nada fazia com que a identidade de Daniel e seus amigos fosse alterada, mesmo que lhe custassem a morte. Rapidamente, para concluir, há 2 pilares que sustentaram Daniel e precisam sustentar a nossa vida. Primeiro pilar, forte identidade religiosa. A nossa identidade religiosa, igreja, é construída todos os dias. Ela é construída através da nossa vivência, através dos relacionamentos, através daquilo que eu ouço, através daquilo que eu leio. Essa é a nossa identidade religiosa. Ao longo da vida nós formamos várias identidades. Nós formamos a identidade social, a identidade cultural, a identidade familiar. E nós também formamos a identidade espiritual. A identidade de Daniel espiritual era fruto daquilo que ele aprendeu. Certamente com seus pais. Certamente pela educação de seus pais. E eu pergunto para mim mesmo e para todos os pais: quem está educando nossos filhos? Hollywood? Walt Disney? Os desenhos? YouTube? Os influencers? Qual sustentação que estamos dando para que sejam homens e mulheres de valor e de princípios quando crescerem? Qual a base? Identidade. Qual a identidade? Qual é a base que nós estamos formando neles? É notória que a base religiosa que Daniel recebeu de seus pais tornou um homem forte na sua identidade religiosa. Daniel conhecia quem era seu Deus. Daniel não conhecia por ouvir dizer. Daniel tinha um profundo relacionamento com Deus. O próprio nome de Daniel, Deus é o meu juiz, revela o profundo relacionamento que Daniel tinha com Deus. Babilônia tentou trocar o nome de Daniel e seus amigos, e trocou. Babilônia trocou o nome deles, mudaram o endereço deles, mudaram as roupas, mudaram o nome, mas não conseguiram mudar a identidade de Daniel. Glória a Deus. Não conseguiram mudar a identidade de Daniel e de seus amigos, servos fiéis ao Senhor. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, que as circunstâncias que eles estavam vivendo mudassem, ditassem as suas condutas, mudassem a identidade que eles tinham adquirido. Eles se firmaram na verdade e mantiveram a consciência. Daniel estava longe da família, estava num país estranho, sem templo, sem sacerdote, sem igreja, mas estava ao lado de Deus, e ao lado de Deus ele era forte. Nossa identidade precisa ser de servos do Senhor, e somente com um relacionamento íntimo é possível continuar construindo nossa identidade. Outro pilar que Daniel tinha e nós também devemos ter é o pilar de forte princípio espiritual. Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei. Daniel não negociava valores. Daniel não negociava princípios. Não tinha negociação com Daniel. Daniel não teve medo de ser diferente. Daniel não negou a sua fé. Daniel tinha temor ao Senhor. Daniel não se corrompeu. Daniel tinha firmes princípios espirituais. Se nós queremos nos assentarmos à mesa, não do rei deste mundo, mas se nós queremos sentar à mesa do Criador e do Rei do Universo, como diz o escritor, teólogo e pastor britânico John Stott, abre aspas, nós não podemos ser como varas sopradas ao vento. Não podemos de maneira alguma nos curvar diante dessa sociedade com sua avareza, seu relativismo, sua rejeição ao absoluto. Pelo contrário, temos que ficar fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus é a absoluta verdade. Ela não pode de maneira alguma ser sacrificada pela igreja no altar da pós-modernidade. Fecha aspas. Não podemos
ser como varas sopradas ao vento, nos curvar diante dessa sociedade. Pelo contrário, temos que ficar fiel à palavra de Deus. Quem Nabucodonosor tem usado para colocar diante de nós os seus banquetes? Quem Nabucodonosor tem colocado para colocar diante de nós as suas finas iguarias, os prazeres? Quem? Como está a nossa identidade religiosa? Em crescimento? Em formação? Porque a identidade ela é construída todos os dias? Ou em deformação? Ou em queda? Como estão nossos princípios cristãos? Em crescimento ou já não existem mais princípios? Do que estamos nos alimentando? Não negamos quem somos. Não negamos quem somos. Não vale a pena negar o verdadeiro Deus. Babilônia não pode habitar em nosso coração. Se você quer ser como Daniel, declara ao Senhor, tome a decisão de não se contaminar. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Sabe o que você precisa? Diga ao Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, ser como Daniel. Eu quero. Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel continuou pelas suas forças. Daniel tinha força para lutar, para contrariar o rei? Obviamente que não. Mas Daniel decidiu. Daniel manifestou: Senhor, eu não quero me contaminar. Nossa identidade, ou seja, nosso conjunto de qualidades e características particulares que torna possível sermos conhecidos. Quando olhamos para as minhas características e minhas qualidades, nós devemos ser reconhecidos como verdadeiros servos do Senhor. Você pode declarar isso? Então cante e medite neste louvor. Deus nos abençoa e que nós possamos ter a coragem de Daniel e decidir não se contaminar, mesmo que seja muito atraente, que seja uma proposta recusável, que seja uma proposta que você acha que vai mudar a sua vida, que você vai voar, que você vai crescer, que você vai ser o oficial do rei, que você vai estar lá na corte, que você vai estar lá por cima. Nós possamos decidir não se contaminar com as iguarias do rei. Deus nos abençoe. Vamos de pé fazer isso? Não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Dentro da fornalha vou mostrar
não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens, jamais não morreram cedo. Pegaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Então agora seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem que com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Nós ouvimos a palavra, certamente entendemos o recado, e eu quero fazer uma proposta aos irmãos. Eu quero oferecer um banquete. Quero convidá-los a aceitar a minha proposta. Todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, nos é oferecido um banquete. Um banquete do rei. Mas não do rei de um país, de uma nação, mas o rei do universo, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que é aprendermos da sua palavra, nos alimentarmos dela e fazermos dela a motivação para a nossa vida. E nós vamos orar agora. E nessa oração, eu quero lembrá-los de um episódio onde Pedro e João estavam indo para o templo. Existia na porta do templo um jovem coxo desde o ventre da sua mãe. Ele ficava do lado de fora do templo. Ele vivia de esmolas e de migalhas de quem vinha para o templo. Diante destes oficiais do rei do universo, o Senhor Jesus, comissionados sim, Pedro e Tiago, Pedro e João, para exercerem a graça de Deus, serem instrumento de Deus na vida das pessoas. Este jovem pede uma esmola. E é interessante pensarmos quantas pessoas estão vivendo de esmolas, de migalhas, fora do templo. Não tem coragem de se posicionar,
não tem coragem de assumir uma identidade de cristão, não tem coragem para servir a Deus em espírito e em verdade, e ficam do lado de fora. Mas a palavra que ouvimos hoje é para assumirmos uma identidade. E aqui, para a oração, eu faço minhas palavras de Pedro e João. Eu não tenho nada para entregar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o que eu tenho eu dou a vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Assumam uma posição diante de Deus. Sejam servos de Deus. Fiquem do lado de dentro do templo. Venham para o templo. Venham fazer parte da refeição do banquete celestial. É para a vida eterna, é para sempre, é salvação, é perdão, é renovo, é esperança. Sejam abençoados em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Nós vamos orar por estas pessoas que têm os seus nomes relatados aqui. A irmã Cirlei Dionísio, que nos acompanha, ela está impossibilitada de vir presencialmente. Ela assiste os cultos de casa e ela pede oração em seu favor. Seja abençoada, irmã Cirlei, em nome de Jesus. Existe alguém entre nós, fora os nomes que nós já temos ciência, que quer receber uma oração hoje, como sendo um banquete de Deus para a sua vida? Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu quero me alimentar do que Deus tem para mim. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida dos meus irmãos. Eu apresento diante de Ti a minha própria vida. Pai Santo de amor e bondade, nós sabemos que o Senhor se faz presente neste meio. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo age e atua no meio da igreja, no meio do Teu povo, que o Senhor é onipresente, onisciente, e o Senhor pode abençoar a vida de quem se aproxima de Ti. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Santo e poderoso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento a vida dos Teus filhos, dos meus irmãos, Senhor, para sermos o alvo da Tua graça, para sermos o alvo da Tua misericórdia, neste momento, ó Pai, e recebemos do alto céu aquilo que vem da Tua parte, a ousadia, a confiança, a virtude, o perdão, a esperança, o renovo, a paz nos corações, em nome de Jesus. A cura, Senhor, seja liberta, Senhor, seja promovida na vida da Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, a Ti pertence toda a honra, a Ti pertence a glória, o louvor e o poder. E nós Te louvamos e Te bendizemos, porque reconhecemos que se não for a Tua graça, se não for o renovo da Tua misericórdia, todos os dias, todas as manhãs, nós seríamos consumidos vivos. Ó Pai, mas eu Te agradeço por essa oportunidade de culto. Eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu Te agradeço, ó Pai, por todos aqueles que decidiram ocupar este momento, que decidiram neste momento da sua vida dar razão e ouvidos à Tua palavra. Quer sejam aqueles que estão aqui, quer sejam aqueles que estão nos assistindo neste momento, ou em qualquer outro lugar, em qualquer situação, abençoe, Senhor, a nossa vida, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E ao nos despedirmos, ó Pai, nós rogamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja presente conosco, fazendo assumir a nossa identidade de cristãos, hoje e para todo sempre. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Aleluia.